Enfim, nós estamos no início do ano e estamos com muitos projetos em carteira, muitas coisas já feitas, outras ainda por fazer. Normalmente o janeiro costuma ser um mês calmo, não tem sido o nosso caso. Eu vou só abrir aqui um bocadinho o leque. O Robson vai estar connosco na próxima Storytelling, ok? Eu vou dividir o palco com o Robson. Deixem-me dizer uma coisa que para mim é, do coração que eu digo. É interessante que o meu chefe esteja presente, portanto, nas minhas ações de formação. Ele está por opção, portanto, eu e o Robson trabalhamos na mesma empresa, ele é o CEO e o fundador, portanto, da Media Code, eu sou o diretor do negócio europeu, mas é um privilégio para mim que o meu chefe não perca uma oportunidade, portanto, de estar presente nestas storytellings e sempre me honra dizendo que aprende muito comigo. Na realidade, nós aprendemos muito um com o outro, somos muito parceiros, muito solidários e na próxima Speed Training que nós vamos fazer, o tema vai ser transmídia, ok? Normalmente nós falamos de transmídia storytelling, estas duas palavras aparecem muitas vezes juntas, mas elas não precisam necessariamente estar juntas. Se estiverem juntas estão muito bem, mas se estiverem separadas são duas realidades separadas. Storytelling pode funcionar sem a transmídia, ok? E a transmídia pode funcionar sem o storytelling. Podemos fazer muita coisa com transmídia sem ser o storytelling. Claro que se juntamos as duas, temos o transmídia storytelling, que é outra realidade, é outro produto, é outra entrega. Portanto, nós na próxima semana vamos falar de tecnologia, porque temos sempre aqui uma parte que tem a ver com vendas, não é? O tratamento de objeções é vendas. Vamos falar hoje sobre como é que o storytelling pode ser utilizado na parte das vendas, não é? E na próxima semana, na próxima Speed Training, nós vamos então abordar a questão do transmídia, e ao abordar o transmídia vamos falar de Smart Products, vamos falar de Smart Cities, vamos falar de Smart Education, vamos falar enfim, deste conceito smart aplicado a várias áreas de negócio e a vários setores de atividade, portanto, e à parte dos serviços, das cidades, enfim, vai ser muito interessante, vamos trazer muitas coisas interessantes e eu vou dividir, portanto, o palco com o Robson, eu vou trazer umas matérias, ele vai trazer outras, não é? E cada vez mais nós vamos abrindo, portanto, à participação das pessoas. Na semana passada, não foi na semana passada, foi há 15 dias, a meio da sessão, ainda havia pessoas, portanto, a entrar, não sei como é que vai acontecer hoje, vai provavelmente ser a mesma coisa, cheguem à hora que chegarem, portanto, vão ser bem-vindos. Bom, vamos então começar com Storytelling, a jornada do herói. Como é que nós vamos fazer isto? Eu vou dividir eu vou dividir a sessão em duas partes. A estrutura, portanto, da Speed Training vai ter uma parte dedicada à parte histórica e ao conceito do storytelling, puro e duro. Vamos falar um pouco de storytelling, como é que ele surge, de onde é que ele vem, quem são os seus intervenientes principais, que produtos é que foram gerados tendo em conta, portanto, o storytelling, ok? E na segunda parte nós vamos então fazer a ponte para a questão das vendas, que é onde e quando é que nós podemos utilizar ou devemos utilizar o storytelling, com que objetivo, com que propósito, dentro da jornada das vendas, não da jornada do vendedor, porque isso é uma outra coisa, mas vamos, portanto, dividir esta parte, esta Speed Training em duas metades. Eu vou tentar que ela não seja tão longa como a outra, vai ser um pouco difícil, confesso, porque isto é uma aventura, enfim, fazer aquilo que eu estou a tentar fazer é realmente difícil, é muito impossível encaixar storytelling em uma hora, quanto mais fazê-lo em 40 minutos para dar possibilidade aos debates e às conversas, até porque nós já perdemos 10. Mas pronto, vou fazer o melhor que sei, vou tentar, portanto, partilhar convosco o melhor que sei, mas quero deixar algum tempo para nós podermos conversar entre nós e debater alguns assuntos, ok? Portanto, começando, quando nós falamos de storytelling, existem aqui dois indivíduos
que não podem ser deixados de lado. São os únicos? Não, claro que não. Existem inclusive com ideias opostas, não é? Contrárias à de Joseph Campbell e à de Christopher Vogler. Portanto, existem mais intervenientes nesta questão do storytelling, mas se nós tivéssemos que dizer que existem dois nomes que são fundamentais, que são fulcrais e que são a base do storytelling, estamos a falar de Joseph Campbell. Já morreu, ele nasce em 1904 e morre em 1987, e o que é muito interessante, temos depois o Christopher Vogler, que nasce em 49, ainda está vivo, ele é presidente da Storytech. Eu já vou falar um pouco mais da história, portanto, do Vogler um pouco mais à frente, e agora quero-me centrar um bocadinho, portanto, no Joseph Campbell, não é? Joseph Campbell, ele é um mitólogo, ok? E ele teve um trabalho fantástico, portanto, ele começa como antropólogo, naturalmente, mas ao ser exposto à realidade do mito, portanto, e da narrativa mítica e das histórias, ele transforma-se num mitólogo, portanto, ele transcende a barreira da antropologia, portanto, e entra na mitologia. A sua paixão, portanto, pela mitologia leva, ele é americano, antes de mais, portanto, não vou perder muito tempo com a história pessoal dele, porque não faz muito sentido, mas ele torna-se um apaixonado pela história do mito e pelo mito em si. Começa por estudar, portanto, a narrativa primitiva dos indígenas americanos, apaixona-se e depois por aí fora ele entra numa jornada de compreender o mito global, desde a mitologia clássica, greco-romana, indo, portanto, às narrativas africanas, aos mitos indianos, enfim, ele percorre, de alguma forma, ele torna-se o principal personagem da nossa história. Portanto, a figura do mitólogo é o Joseph Campbell. Ele escreveu, enfim, dezenas de livros e editou muitos outros durante a sua história e, realmente, se nós tivermos que falar de mito, é Joseph Campbell, ok? E este livro que está aqui destacado é um das centenas de livros que ele escreveu e que é O Herói das Mil Faces, portanto, com tradução para português, O Herói das Mil Faces. E quando ele escreve este livro, juntamente com as Mil Faces de Deus, ele descobre, ele percebe um padrão em todas as histórias. E esse padrão que está presente em todas as histórias é aquilo que acabou por dar origem ao nome, portanto, da jornada do herói. O que é que ele percebeu? Ele percebeu que todas as histórias, todas as narrativas mitológicas obedeciam a um determinado padrão. E vocês, aqueles que já me conhecem há mais tempo, quando eu falo de padrão para mim é tipo meu irmão. Portanto, é unha com carne. Eu sou um homem de padrões. Eu gosto de identificar padrões. Eu não gosto de coisas aleatórias. Para mim é muito importante em todos os sistemas, em todos os processos, compreender os padrões. Faço isso nas vendas. O livro, portanto, que eu escrevi, da best-seller, onde nós podemos encontrar, enfim, sobre alguns aspectos da parte da utilização do storytelling associado, portanto, a esta narrativa, obedece a este princípio que eu tenho na minha vida de encontrar padrões. Se nós encontrarmos padrões, nós conseguimos encontrar soluções. Se nós não encontrarmos padrões, temos muita dificuldade de criar uma solução, de dar uma resposta a coisas aleatórias, porque seriam tantas as respostas quantas as ocorrências. Se nós conseguimos organizar as ocorrências em padrões, nós diminuímos a necessidade de criação de respostas tão amplas. E foi isso que o Joseph Campbell fez. De tal forma, eu fui buscar aqui este slide para vocês, está em espanhol, por uma razão muito simples, foi o slide que é o slide que melhor representa, portanto, esta jornada, portanto, do herói, estas 17
fases da jornada do herói. Existem vários outros desenhos, portanto, para explicar, outros gráficos para explicar esta jornada, mas este, que por acaso está em espanhol, é o que mais facilmente nos permite perceber, portanto, esta jornada do herói. Ele chamou, o Joseph Campbell, agora vamos ver aqui uma coisa. O Joseph Campbell, ele não inventou o mito, nem inventou a jornada do herói, ok? Isto é um bocadinho como ninguém inventou o Brasil, não é? Ele foi descoberto, ninguém inventou o genoma humano, ele foi descoberto. Portanto, ele já lá estava, simplesmente ele foi descoberto, ele foi traduzido. É o mesmo que acontece com a jornada do herói. Ela, de alguma forma, sempre existiu. Na minha opinião, isto é uma espécie quase de um arquétipo transversal a todos nós. Todos nós temos esta jornada do herói dentro de nós. Em alguns está ativa, em outros está latente, está lá à espera de se manifestar. No início eu falava com a Ana, que me contava algumas, na apresentação que fazia, algumas experiências dos seus últimos 7 anos em que tomou a decisão de fazer uma mudança. Ela embarcou na jornada do herói. Então, quando Joseph Campbell, ele estuda todos os mitos, quando ele estuda todas as mitologias, quando ele estuda a religião comparada, quando ele entra no mito, entra na religião, entra nas histórias, ele percebe que todas elas, de alguma forma, são a mesma. Então ele chama a todas essas histórias, a todas as narrativas mitológicas, o monomito, okay? Como se existisse apenas um mito, mas que se manifestasse de formas diferentes, ok? Ou seja, a história é a mesma, mas muda os seus intervenientes, muda os seus, enfim, o envolvimento, muda a narrativa, mas o processo, ele é exatamente o mesmo em todas as histórias. Claro que existe em tudo na vida disrupções, existem histórias que fogem, portanto, de alguma forma do padrão, e nós vamos ver isso também. Mas de alguma forma, portanto, este padrão que nós vemos aqui é transversal, de alguma forma, a todas as narrativas mitológicas, a todas as narrativas religiosas, nós conseguimos encontrar este padrão. E isto agora é a minha interpretação. E não é só a minha interpretação, é a interpretação até do próprio Joseph Campbell. O que eu estou a dizer é que eu me identifico com o seu pensamento. Este arquétipo, isto é transversal a todos nós, ok? É como se nós nascêssemos programados para viver esta experiência. Porque como é que ela é repetida de tal maneira que, independentemente da latitude e da longitude, ela seja sempre representada da mesma maneira? Porque ela faz parte do nosso DNA. Porque nós somos isto. Então, quando nós vivemos a história, ou quando nós contamos a história, nós só transcrevemos para fora de nós aquilo que existe dentro de nós. E isto é muito interessante, okay? Porque isto ajuda-nos no que quer que seja que nós façamos, não é? Porque todos nós somos uma espécie de um herói em potencial, okay? Todos nós temos uma espécie de um chamado, e é por aqui que começa, portanto, a jornada do herói, o chamado para a aventura. É como se todos nós fôssemos cidadãos comuns, mas almejando algo mais. Somos cidadãos, cidadãos, não cidadãos, somos cidadãos comuns, vivendo uma vida comum, mas com um chamado latente para nos transformarmos em heróis, para irmos mais além, para mudarmos a nossa forma de vida, para buscarmos uma realização. A própria pirâmide de Maslow nos aponta para no topo da pirâmide essa necessidade de transformação, de transcendência, de irmos mais além, de deixarmos de ser pessoas comuns. Isto está latente em todos nós. E começa precisamente aí. Campbell chama, portanto, a esse momento, o chamado para a aventura. É aquele desejo latente de fazer a diferença, de ir mais além, de conquistar mais, de subir a montanha, enfim, de transformar a vida das pessoas, de alcançar objetivos fantásticos. Portanto, este desejo de ser herói, ele está latente dentro de nós. É isso que leva, por exemplo, a que as pessoas se sacrifiquem. O que é um ato sacrificial? O ato de dar a vida por alguém, o ato de trocar a sua própria vida pela vida de outro. Não? Isso é a manifestação, portanto,
alguém quer participar, Liliana Vieira, conforme eu tinha dito, pessoas vão chegando. Então tudo isso começa com este chamado para a aventura. A segunda fase, e atenção, eu não vou passar pelas 17 fases, porque seria impossível, aliás, eu ia gastar o tempo todo. Mas algumas pessoas, portanto, atrasam ou até recusam o chamado. O chamado está lá, mas ele é recusado, não é? E então é aí que surge a posição do mentor, a postura, quando entra na nossa história, quando entra na nossa vida, quando entra no mito, portanto, a posição do mentor, a figura do mentor. Hoje, nos tempos correntes, nós utilizamos mesmo mentor ou coach, que é aquela pessoa que nos vai trazer as ferramentas para nós podermos iniciar, portanto, essa jornada. E então, nós temos várias fases, o passar o primeiro umbral, que é o passar o primeiro pórtico, não é? O primeiro processo de transformação, o ventre da baleia que ele vai buscar à história bíblica de Jonas, não é? As provas, o encontro com a Deus, a tentação, a consagração. Então ele vai passando por estas fases todas, que na realidade são 3, portanto, e se vocês repararem, cada uma delas tem 6, não é? Tirando a última, que tem 7, mas temos a saída, portanto o início, não é? O chamado. Depois temos o processo de iniciação, de transformação. E depois temos o regresso, que é quando o herói regressa à vida normal, senhor dos dois mundos, ok? Quando ele tem, enfim, o seu processo de transformação está completo e ele se afirma como o senhor dos dois mundos. Que está aqui, por exemplo, expresso. É quando eu tenho os meus poderes, não é? De um mundo que não é o mundo comum, do mundo para o qual eu fiz a viagem, no qual eu me transformei. E reparem, aqui está, quando nós vemos, por exemplo, todos os processos de morte e renascimento, o efeito fênix, significa morrer e nascer, o efeito bíblico de morrer e nascer, ser sepultado, nascer em novidade de vida, tudo isto está, ou seja, não é, ele é mito porque está na história, mas ele só é mito e só está na história porque ele faz parte desta nossa realidade, ok? Porque nós somos isso, ok? E agora isto é muito mais importante, trazendo um pouco, portanto, esta questão para o dia-a-dia da vida de um vendedor, e vai ser muito interessante que quando eu vos mostrar, um pouco mais à frente, que do ponto de vista da vida de um vendedor, a jornada do herói não tem nada a ver com a jornada das vendas. Okay? Aquele processo de vendas não é a jornada do vendedor. A jornada do vendedor é um processo de transformação semelhante a este aqui, okay? Em que o vendedor se transforma no verdadeiro herói das vendas. Só que para isso ele tem que vencer um conjunto de obstáculos. Ele tem que vencer a luta interior e que, na realidade, esta jornada do herói não é mais do que o conjunto de lutas interiores que nós temos que vencer, que nós temos que ultrapassar para, enfim, subir os degraus da nossa própria existência, deixando de ser cidadãos comuns para podermos ser cidadãos transformados. Não? Então isto é a base. O Joseph Campbell conseguiu fazer isto. Ele estudou anos a fio as histórias, todo o tipo de histórias, todo o tipo de mitologia, e ele chegou a este padrão. Todas as histórias, na realidade, são apenas uma. E essa história não é mais do que aquilo que cada um de nós vive, esta nossa necessidade de nos transformarmos, de sermos diferentes, de conseguirmos fazer coisas diferentes, de, acima de tudo, não termos medo, de sermos capazes de vencer os nossos próprios medos e iniciar esta jornada. Que é precisamente a razão pela qual as pessoas não iniciam a jornada. São os seus medos. O medo de não ser capaz, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado. E é por essa razão que muitos de nós rechaçamos, não aceitamos o chamado para iniciar a aventura, para iniciar o processo de transformação. Agora, do ponto de vista prático, acontece aqui algo que é a primeira grande utilização desta estrutura está nas histórias. Está nas histórias. E é muito interessante quando nós vemos aqui o Star Wars, esta fotografia aqui mostra o George Lucas. Todos nós conhecemos o George Lucas, mas nem todos nós até agora tínhamos conhecido o Joseph Campbell. Okay? O Joseph Campbell, ele torna-se o mentor do George Lucas. E quando o George Lucas tem a ideia da construção, portanto, desta obra-prima que é o Star Wars, okay, ele próprio confessa, ele diz que se eu não tivesse lido O Herói das Mil Faces, se eu não tivesse Campbell como meu mentor, eu nunca teria sido capaz de completar o Star Wars.
O Star Wars não é o único, mas é um dos mais fiéis exemplos da jornada do herói. Se nós fizermos um paralelismo, se nós pegarmos na estrutura da jornada do herói e a aplicarmos em cima do Star Wars, nós vamos ver que a jornada do herói se repete e se replica e reverbera nos 17 estágios, porque no fundo são várias histórias, não é só uma história. Cada um destes personagens tem a sua própria jornada dentro da jornada do herói e todas elas respeitam as 17 fases da estrutura da jornada do herói. Portanto, este exemplo não é único, porque quando nós avançamos, por exemplo, e estou a trazer aqueles filmes que são os blockbusters, porque é interessante, vocês podiam fazer essa pergunta desse lado, mas, João Nelson, todos os filmes, todos os livros escritos, eles seguem a estrutura da jornada do herói? Não necessariamente, ok? Não os seguem todos. Mas aqueles que verdadeiramente a seguem, têm por consequência serem os melhores filmes. Okay? Têm como consequência serem aqueles filmes que marcam geração. São aqueles que são mais fiéis à história. Claro, como tudo, até com o bolo rei, nós temos o bolo rei desconstruído. Quando nós olhamos para o bolo rei, ele funciona daquela forma. Mas ele é sempre igual. Não, nós podemos desconstruir o bolo rei e apresentá-lo de uma forma desconstruída. Quando estamos a falar de gastronomia, hoje nós vivemos esse advento de desconstruir as coisas. E é também natural, e a Marvel, por exemplo, faz muito isso hoje, não é? A Marvel começa, e eu tenho aqui o exemplo da Marvel, a Marvel começa por seguir os princípios e toda a sua narrativa criativa obedece à jornada do herói, mas a partir de determinada altura a Marvel começa a desconstruir. E eu não sou um crítico de cinema, sou apenas um entusiasta do cinema, não é? E aquilo que eu tenho ouvido de algumas pessoas que entendem de cinema é precisamente esse facto. Os filmes desconstruídos têm a capacidade de agradar a menos pessoas. Elas são mais obras de autor, mas que não agradam ao público em geral. E não agradam ao público em geral. Porquê? Porque eles não estão em ressonância connosco. Se eu conseguisse transportar para a vossa mente, para o vosso coração, este sentimento de que a jornada do herói, ela existe dentro de nós, e é pelo facto de ela existir dentro de nós que nós conseguimos fazer esta identificação, que nós conseguimos... Eu penso que vos falei na outra formação sobre o tratamento das objeções nas leis de poder, nas 6 leis de poder. Se não falei, vou falar agora. Uma das 6 leis de poder, que foram também identificadas por Robert Cialdini, ele não inventou, ele identificou-as, não é? É a lei da semelhança. A lei da semelhança, o que é que diz? Diz que nós gostamos das pessoas com que nos identificamos. Então nós não gostamos só das pessoas com que nos identificamos. Nós gostamos de tudo aquilo com que nos identificamos. Então quando uma narrativa é construída utilizando a estrutura da jornada do herói, ela está a entrar em harmonia connosco. Ela está-se a sintonizar connosco. Nós identificamos-nos no personagem, identificamos-nos no herói, identificamos-nos na trama, identificamos-nos nos arquétipos, nós identificamos com tudo aquilo que estamos a ver. Por essa razão, nós gostamos. Agora vocês vejam a pérola que está aqui. Se eu, enquanto vendedor, okay, vai haver um momento em que eu tenho que utilizar, portanto, uma narrativa, vai ter de existir um momento em que eu vou construir a minha história. Okay? Eu não vou construir a minha história ao longo de toda a minha abordagem com o cliente, não faz sentido. Okay? É muito difícil e não faz sentido que a minha reunião e que a minha jornada de vendas seja toda ela suportada no storytelling, na jornada, portanto, do herói. Mas existem alguns momentos, principalmente 2 momentos, em que se o vendedor souber utilizar o storytelling, ele vai provocar, ele vai trabalhar em cima da lei de poder e vai gerar a semelhança, vai trabalhar a semelhança e vai fazer com que o seu interlocutor, que o seu cliente se identifique consigo. E quando ele se identifica comigo, ele gosta de mim. E quando ele gosta de mim, mais facilmente ele compra de mim. Ok? Só para passar, o Senhor dos Anéis, todos nós conhecemos, obedece fielmente também à estrutura
da jornada do herói, o Harry Potter que todos nós conhecemos, exatamente o mesmo preceito. Quando nós olhamos para o Harry Potter, o seu processo de passar de underdog, não é? De vencer as provações, de crescer, de se transformar, de morrer e renascer até se tornar, portanto, o mago de referência, não é? Repleto de poderes, mas escondidos, repleto de poder, mas inseguro, enfim, depois os vários mentores, o Dumbledore, enfim, toda a história do Harry Potter é a jornada do herói, de forma consciente, de forma objetiva, com um propósito de fazer acontecer um filme que reflita a maneira como aquela pessoa que vai ver se identifica com o próprio filme. E os Hunger Games também, enfim, já passei aqui pelo Marvel, mas depois acontece aqui uma coisa fantástica, que é o Feiticeiro de Oz. Porquê que eu trouxe o Feiticeiro de Oz? Porque o Feiticeiro de Oz é anterior, o livro é escrito, ok, antes de Campbell nascer. Campbell nasce em 1904, ok? E o feiticeiro de... O que é que se passou aqui? Peço desculpa. Eu preciso do meu telefone aqui a funcionar para receber as entradas das pessoas. Alguma coisa aconteceu aqui? Bom, vou ter que desligar, não faz mal. Eu tenho aqui um telefone, portanto, ao lado de mim, que é as pessoas que vão entrar na sala, portanto, eu aceito o seu pedido de entrada por ali. Ok, o Feiticeiro de Oz, ou o Mágico de Oz, o Mago de Oz, consoante, portanto, a tradução, é uma história que é de 1900 e Campbell nasce em 1904. Portanto, ou seja, e ele escreve o seu livro, portanto, O Herói das Mil Faces, que é a primeira grande obra, portanto, a primeira obra e a primeira grande obra, todos os outros livros, portanto, vêm a seguir. Ele, enfim, antes escreveu algumas obras de ficção, mas assim o livro que faz a diferença é O Herói das Mil Faces. Ele só o escreve em 1949. Portanto, ele escreve O Herói das Mil Faces em 1949, mas esta história, portanto, é de 1900 e o primeiro filme é de 1939. Portanto, Campbell ainda não tinha escrito o seu livro. Então, nós não podemos atribuir, portanto, ao Campbell, não é, o mérito pela narrativa. Nós atribuímos ao Campbell o mérito pela descoberta do processo. Mas a narrativa está onde? Está imersa em nós. Ou seja, só é possível criar as histórias obedecendo ao padrão porque nós somos a história. Nós somos essa vivência. Okay? É como se eu tivesse de dizer, se eu tiver que me transformar num storyteller, num verdadeiro e profundo storyteller, onde é que eu vou buscar as competências? Dentro de mim. Porque elas estão lá, ok? Ou seja, o storytelling não é mais nem menos do que um arquétipo, ok? Um protótipo, vou-lhe chamar assim, porque é uma palavra sinónima, portanto, de arquétipo. Nós somos o protótipo, nós somos a primeira peça. É através de nós, da nossa vida, das nossas experiências, das nossas explicações do mundo, que nasce o mito. Okay? Que nasce a religião, okay? Não que nasce Deus, mas que nasce, portanto, a religião, que nasce a explicação para aquilo que nós não entendemos. Okay? Então é muito importante ter coisas como estas, como Alice no País das Maravilhas também, que é anterior, de Lewis Carroll, que é de 1864, penso eu, ou 34, portanto uma história que toda ela também é não é apenas Quando eu falo em storytelling, reparem bem, storytelling não é só contar uma história. Quando eu falo em storytelling, eu estou a falar na utilização da estrutura do storytelling. Portanto, nós pensamos muitas vezes que storytelling é apenas contar uma história e que toda a história é storytelling. Uma anedota não é storytelling, uma analogia não é uma storytelling. As analogias e as anedotas podem fazer parte e fazem parte do storytelling, mas o storytelling é uma estrutura. Okay? E temos aqui histórias e narrativas que são anteriores, não é, à descoberta que Campbell faz. O que significa que só é possível criar isto porque isto está dentro de nós. Bom, chegamos agora ao Christopher Vogler. Cara, como eu disse, isto é impossível. Não tem como eu numa hora conseguir fazer isto. Eu tenho que melhorar a minha capacidade de síntese, mas pronto. Em 1949, cara, isto é lindo. No ano de 1949, no ano em que o Joseph Campbell escreve e lança O Homem das Mil Faces, é o ano em que nasce o Christopher Vogler.
ok? Então, quem é o Christopher Vogler? O Christopher Vogler é um indivíduo, portanto, como eu e como vocês, amante, portanto, da narrativa, não é? Que vai trabalhar ele forma-se estuda na mesma escola, portanto, onde o Jorge Lucas estudou, é um indivíduo que ama cinema, que ama teatro, vai fazer, portanto, a sua faculdade de artes e letras, como muitos de nós, portanto, o fazemos também, descobre a sua paixão pelo roteiro, ele torna-se roteirista e vai trabalhar para a Disney. Okay? Trabalha na Disney, depois trabalha na Warner Brothers, depois trabalha na Luz, enfim, trabalha em várias empresas, portanto, dedicadas às artes cinematográficas, mas há um período da história da Disney que é entre os anos 80 e os anos 90, aquela década de 80 a 90, que as obras que a Disney faz são um flop. Okay? Não tem sucesso, a companhia está a passar por uma fase, portanto, difícil, não é? E o Christopher Vogler era um entusiasta do Joseph Campbell. Ele conhecia a obra, tinha estudado, teve contacto com ele na faculdade e começou a estudar a obra do Joseph Campbell. E ele tem uma ideia fantástica. Ele não era um personagem principal dentro da Disney, não era um funcionário de topo, não era dirigente, não era nada, era um roteirista, okay? O seu trabalho era analisar roteiros e escrever roteiros. A maior parte do seu trabalho, inclusive, era receber os roteiros de pessoas que escreviam roteiros para a Disney e analisava-os para ver se efetivamente eles tinham potencial para virar filme, para virar animação. E então, durante esse período de crise, o Christopher Vogler, ele faz um pequeno folheto com 7 páginas, okay? Um pequeno folheto com 7 páginas que distribui, portanto, a todos aqueles que de alguma forma estavam relacionados com a Disney e que queriam escrever, onde ele explica a estrutura do herói. Só que ele explica, a jornada do herói, explica a estrutura da jornada do herói, mas não com as 17 fases, ele faz uma simplificação do processo e reduz, portanto, a 12 fases, não é? E transforma, portanto, os 3 grandes momentos, chamado iniciação e retorno, em ato 1, ato 2, ato 3, portanto, e ali ele começou a criar as bases, não é? Do processo de roteiros, escrever roteiros para cinema ou para livros. Aquilo teve um imenso sucesso, teve uma repercussão muito grande e então ele pega, portanto, nessa experiência que teve, leva um pouco mais fundo e escreve este livro, que é A Jornada do Escritor, a estrutura mítica para escritores. E este livro tornou-se então a base, não é? Toda aquela pessoa que quer ser um escritor, que quer ser um roteirista, que quer trabalhar em televisão escrevendo roteiros, transformou-se na Bíblia, ok, dos roteiristas. Agora reparem bem, porquê que o Christopher Vogler é importante? Porque o Campbell, ele estuda o que existe e descodifica. O Vogler, ele pegou na descodificação, okay, para que ela pudesse ser novamente codificada. Ou seja, como quem diz, esta estrutura já existe, vamos criar os argumentos, portanto, com base nesta estrutura. E todos aqueles filmes que eu vos mostrei, não é? Do Star Wars, do Hunger Games e todos os outros, já obedecem, portanto, a esta estrutura das 12 fases, criada, portanto, por Vogler, que no fundo tem todas as 17, mas ele torna mais simples para ser mais fácil de poder trabalhar. E aí, por exemplo, filmes onde o Vogler participou, portanto, o Rei Leão. E quando nós agora pensamos um pouquinho nessa estrutura, basta olharmos para a imagem que está na vossa frente e vocês veem a jornada do herói acontecer. Vocês veem o Simba, o underdog que perde o pai, que sai, que é educado como junto com um javali, como não sei como é que se chama aquele bichinho, agora não me lembro, um lemur, não é um lemur, acho que é uma coisa parecida. Bom, não importa, não é? E que pensa, ou seja, que não é, portanto, um leão. Ele tem que morrer para a educação que teve, para renascer enquanto rei da selva, como o leão. Portanto, ou seja, aqui já temos a mão do Vogler, portanto, a trabalhar na Bela e o Monstro, no Aladdin, que já são produções da Disney posteriores, portanto, à década de 90, que foram, efetivamente, grandes sucessos, portanto, de bilheteiro, como o Fantasia, que está aqui. Bom, eu acelerei aqui um pouco para conseguir falar da jornada do vendedor, ok? Para entrar agora nesta fase da jornada do vendedor. Eu vou ver se eu consigo retomar aqui a minha câmara. Desculpem lá, só uma pausa aqui. Reentrar, porque se alguém vive... Ok, tá ótimo, consegui. Bom,
A jornada do vendedor. A primeira coisa que eu vos queria dizer é isto. Este processo de vendas que eu utilizei, portanto, na semana passada, não é necessariamente o meu processo de vendas, é um processo de vendas que tem estas 7 fases, pode ter 8, pode ter 9, pode ter 6, não importa, enfim, esta aqui serve para explicar isto. Isto não é a jornada do vendedor. Isto não é a jornada do vendedor. Okay? Isto são estágios do ciclo de vendas. Iniciar com a prospecção, fazer o primeiro contacto, qualificar o cliente, fazer a apresentação de vendas, tratar objeções, fechar a venda, obter referências, começar o ciclo de novo a partir das referências e repetir isto todos os dias, tantos os clientes que nós tivemos. Isto não é a jornada do vendedor. Isto são estágios do ciclo de vendas. A jornada de vendedor, eu não sei se vocês reconhecem esta imagem do álbum The Wall, que também é uma jornada, portanto, do vendedor. Todos os vendedores, todas as pessoas que assumem a posição de serem vendedores, eles estão posicionados por trás do muro. Okay? Isto é uma metáfora que eu estou a utilizar para explicar o conceito. Eles estão posicionados por trás do muro, ok? Existe um muro, um threshold, um pórtico, ok? Que separa, não é? O vendedor comum do vendedor herói, ok? E esse limiar, esse portal, não é? Que é importante que o vendedor ultrapasse, que o vendedor quebre, que o vendedor deita abaixo, é o portal que vai permitir ele sair do mundo comum para se tornar verdadeiramente um herói, ok? O vendedor por trás deste muro é um vendedor que tem medo da rejeição, tem medo de não ser capaz. E reparem bem, eu estou a falar do vendedor, mas se eu estivesse a falar da jornada do empreendedor, seria exatamente a mesma coisa, ok? Porque empreender, sair da nossa zona do conforto, ok? Assumir riscos, iniciar um processo que pode não dar certo, porque reparem bem, a jornada do herói, ele tem falhas, ele tenta várias vezes até conseguir, percebem? Não é a jornada do herói, não é não é um mar de rosas, não é? É um campo minado, não é? E ele, só quando atinge o objetivo final e regressa com o Elixir, quando ele se torna o Senhor dos dois mundos, quando ele ganha os seus superpoderes, não é? E então aí sim, ok? O herói, seja ele vendedor, empreendedor ou o que for, ele está em condições então de poder criar, de poder transformar, de poder servir os outros, de poder fazer, portanto, a diferença. Então, o primeiro passo que o vendedor deve fazer na sua jornada para sair do reino comum é vencer o medo de não ser aceito. Vencer o medo de não ser capaz. Okay? Mas não apenas. Okay? Ele tem que se despir, ele tem que morrer para a necessidade de ser aceito. E quando eu digo ele, o vendedor, eu digo todos. Okay? Empreendedor, não importa. Nós vivemos num mundo em que temos necessidade de ser aceites. Para nós é muito importante ser aceito. Quando nós deixamos de ter essa necessidade, quando nós não vivemos a nossa vida em função do que o outro pode dizer, fazer, quando nós não estamos preocupados com a aparência que queremos provocar no outro, vejam, por exemplo, algo em que nós estamos lá presentes, LinkedIn. Okay? E outras redes sociais, enfim, eu não utilizo muitas outras, mas utilizo mais o LinkedIn, não é? Como uma forma de comunicar, de entregar conteúdos, de chegar a clientes, mas muitas vezes não é mais do que uma feira de vaidade, okay? A necessidade de nós sermos aceitos, a necessidade de projetarmos uma imagem, não é? Que vai além da realidade que nós somos. Então, se nós queremos sair do mundo comum e iniciar a jornada, nós não apenas temos que vencer o medo da rejeição e o medo de não ser capaz, mas também o medo de não ser aceite. Por fim, o medo de não ser amado. São estas três coisas. Quando nós falamos, mas porquê que nós gostamos tanto da zona de conforto? Porquê que nós queremos ficar na zona de conforto? Porquê que nós rejeitamos a mudança? Porque rejeitar a mudança significa não nos alimentarmos destas três grandes áreas de necessidade. Necessidade
enfim, de não ter medo, portanto, de ser capaz, ou de ser aceite, ou de ser amado. Okay? Quando nós conseguimos, quando o vendedor verdadeiramente consegue viver a sua vida na independência, okay, destes três arquétipos, okay? Porque eu, enfim, estou a falar a palavra arquétipo, mas não a expliquei ainda muito bem, mas isto são arquétipos, ok? Quando o vendedor se liberta destes arquétipos, então ele pode efetivamente viver a vida de um vendedor pleno, ok? Portanto, a jornada do vendedor enquanto o herói da nossa história começa por ele aceitar o chamado de que ele é um vendedor porque ele ama a profissão, ele tem alegria naquilo que faz, ele gosta daquilo que faz, ele está na profissão porque é uma escolha e não necessariamente porque é uma necessidade, não havia mais nada para fazer, então foi ser vendedor. Não. Ele é um vendedor consciente de que aquilo que faz, portanto, ele ama aquilo que faz. Ele é um empreendedor porque empreendedor está no seu sangue, está no seu DNA. Ele não poderia fazer outra coisa, ok? Portanto, quando a pessoa abraça, não é, fazer aquilo para o qual nasceu fazer, como diz Abraham Maslow, ele diz: o homem só será verdadeiramente feliz se fizer aquilo que foi feito para fazer. Okay? Quando nós abraçamos a nossa vocação. Bom, isto é uma parte da jornada do herói, ela está aqui só para vos explicar que a jornada do herói não é o processo de vendas. Então, onde entra o storytelling no processo de vendas? Okay? O storytelling, eu agora vou pegar aquele processo para explicar. Portanto, o storytelling não é uma jornada de contar histórias desde a prospecção até ao fim. Não. Existem dois grandes momentos em que a história faz sentido. Okay? O primeiro momento é no momento do contacto. É quando eu tenho aquele primeiro momento em que eu estou com o meu interlocutor face a face. E face a face hoje é como nós estamos aqui. Não é necessariamente presencial. Não. É quando eu estou a dialogar, quando eu estou naquele momento em que eu estou a interagir com o meu interlocutor. Okay? Aqui surge eventualmente a primeira história. Mas três coisas precisam de ser feitas. A primeira coisa é definir as regras da reunião. Compete ao herói, neste caso o herói da nossa história, ao vendedor, definir as regras da reunião. Ele vai concordar com o cliente, ele vai dizer: estimado cliente, vamos fazer assim. Primeiro eu faço uma breve apresentação da minha empresa, do que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu quero reunir consigo. Depois, você se não se importa, conta-me, enfim, a história da sua empresa, fala-me um pouco do seu negócio e, entretanto, eu vou-lhe fazendo algumas perguntas para clarificar algumas das coisas que o senhor me está a dizer. Pode ser. Pode ser, podemos fazer assim. Quando o cliente concorda com o modelo, portanto, de como a reunião vai ser feita, então o herói passou a ter o controle da reunião, ok? Então a segunda parte, ou seja, eu ganhei o direito de fazer perguntas, ninguém gosta de ser questionado sem primeiro dar autorização para isso. Ganhei o direito de fazer perguntas. A seguir, eu vou fazer a apresentação da minha empresa sem apresentar o produto ou solução. E aqui eu tenho o meu primeiro storytelling. Bom, tenho que ir avançar um bocadinho. Vou-vos dar um exemplo. Coca-Cola, ok? O que está descrito aqui na nossa frente não é uma apresentação, isto é um facto. Ou seja, este ato que está aqui, que eu digo que é a primeira oportunidade para fazer um storytelling, acontece neste momento. O que nós temos aqui na nossa frente é um facto. Coca-Cola é um refrigerante carbonatado vendido em lojas, restaurantes, mercados e máquinas de venda automática em todo o mundo. Imaginem que eu estou a apresentar a minha empresa ao cliente. Eu estou a recitar factos. A minha empresa é Coca-Cola, este é o produto, eu estou a recitar um facto. Ela é produzida pela Coca-Cola Company, sediada em Atlanta, Estados Unidos, muitas vezes referida apenas como a Coca-Cola, blá, blá, blá. Foi originalmente concebida como um remédio patenteado quando foi inventada no século XIX por John Pemberton. Coca-Cola foi comprada pelo empresário Asa Griggs Candler, cujas táticas publicitárias levaram a bebida ao domínio do mercado de refrigerantes no mundo ao longo do século XX e agora século XXI também. Isto é constatação de um facto, mas isto não é storytelling. Se eu fizer storytelling, okay, a história é um pouco maior, mas eu transformo os factos numa história. Okay? Tudo começou numa pequena farmácia no final do século XXI. E isto eu não estou a contar uma história para vender um produto num anúncio publicitário, também poderia ser, mas eu estou a contar uma história ao meu cliente. Quando eu lhe pedi a autorização, deixe-me falar um pouco da minha empresa, é a primeira oportunidade que eu tenho para contar uma história. Quando eu estou a contar uma história, eu estou a envolver o cliente, eu estou a engajar o cliente, não estou a recitar factos para cima dele. Tudo começou numa pequena farmácia no final do século XIX, quando John Pemberton, um farmacêutico visionário, criou uma fórmula revolucionária. Inicialmente a Coca-Cola era concebida apenas como um remédio patenteado. Era uma mistura efervescente, essa mistura efervescente rapidamente conquistou o paladar dos curiosos que buscavam alívio. Contudo, o destino da Coca-Cola estava prestes a mudar de forma
inimaginável. Asa Griggs Candler, um empresário astuto, percebeu o potencial único da bebida e viu algo, e aqui eu estou a contar a história. Exatamente o que está descrito anterior em factos, mas eu aqui estou a contar a história envolvendo o meu cliente. Eu estou a acelerar um bocadinho porque eu quero terminar a apresentação. E então aqui eu tenho a possibilidade de contar a minha história. Reparem bem, mas eu não estou a vender o meu produto, ok? Eu não estou a fazer uma apresentação de vendas, eu estou a contar uma história que envolve o cliente com a minha empresa e comigo enquanto vendedor. Eu estou a trabalhar uma lei de poder, que é a lei da semelhança. Eu estou a trabalhar ao nível do subconsciente do cliente, entregando-lhe uma história, uma jornada de herói que se está a relacionar com o seu próprio arquétipo. Okay? Porque todos nós temos este herói dentro de nós. Primeiro fator de envolvimento. Bom, então o que é que eu tenho aqui? A seguir, que eu fiz a apresentação, está na altura do cliente fazer a sua própria apresentação. Agora, como eu combinei as regras, eu passo para o cliente. Cliente, então, mas conte-me agora, fala-me um pouco da sua empresa. E o cliente começa a contar a sua empresa. Okay? Começa a contar a sua história. Talvez ele seja influenciado pela minha história e comece a contá-lo exatamente da mesma maneira como ele contou. Bom, a história da nossa empresa data de, não sei, e ele começa a contar a sua história. Quando ele está a contar a sua história, ele permite-me fazer perguntas. Porque eu já concordei no início da reunião que assim seria feito. Então eu vou utilizar uma estrutura que nós chamamos SPIN, foi, enfim, descoberta, não foi inventada também pela Hootwaite, que é uma estrutura de perguntas para qualificar as necessidades do cliente. Então nós temos perguntas de situação que têm a ver com o primeiro estágio da jornada do herói, o mundo comum onde ele está, as perguntas de problema que trazem para cima da mesa as necessidades implícitas, depois as perguntas de implicação que são o resultado das necessidades implícitas, e depois as perguntas de necessidade de solução que geram as necessidades explícitas, e depois então os benefícios para o cliente. Quando o cliente está a fazer a apresentação, eu estou a fazer a qualificação. Eu só interrompo o cliente para fazer uma pergunta, para questionar o cliente, ok? Então, quando eu questiono, eu faço o quê? Eu fiz o meu diagnóstico da situação. E agora acontece aqui algo que só os verdadeiros vendedores corajosos conseguem fazer, que é não fazer a apresentação em ato contínuo. Ele não faz a apresentação em ato contínuo. Ele diz ao cliente, estimado cliente, eu percebi a realidade da sua empresa, percebi o problema, percebi quais são as implicações e acredito que nós temos solução para isso. O senhor permite-me, vamos marcar uma nova reunião, eu vou estudar com os meus técnicos internamente, vou analisar detalhadamente o seu problema e eu vou voltar com uma solução. Pode ser? E em vez de eu pegar no meu produto e disparar para cima do cliente, eu marco uma outra reunião. Eu vou fazer um diagnóstico correto. Eu podia apresentar naquele momento. Podia, tinha conhecimento para tal, ok? Mas eu quero aumentar o número de touchpoints que eu tenho com o cliente. Quantos mais touchpoints eu tenho com ele, mais eu alavanco, mais faço com que ele se identifique comigo. Então marquei uma segunda reunião. E agora está a segunda fase, ok? O segundo momento para o storytelling. Quando eu volto ao cliente para trazer a reunião, para trazer a solução, eu nunca trago uma solução. Eu trago duas possibilidades de histórias. Então a primeira história é a história referenciada, ou seja, eu ouvi e sei aquilo que o cliente quer, tenho uma solução desenhada, mas eu não lhe vou trazer, estimado cliente, esta é a sua solução. Não. Eu vou chegar ao pé do cliente e vou-lhe contar uma história. E que história é essa? Essa é a história desse cliente, mas na pele de outro cliente. Ouviram? Eu vou contar a história deste cliente, mas na pele de outro cliente. Estimado cliente, okay? Depois de analisar e depois de perceber exatamente o seu problema, okay? Tenho aqui uma situação que é muito interessante. Nós tivemos uma situação muito parecida com a sua. Okay? Vou-lhe contar isto. Tínhamos um cliente cujo o sistema era assim, assim, assim. O problema que o cliente estava a sentir era este, assim, assim. E eu conto o problema do cliente como sendo uma história, okay, de outro cliente. E o que é que eu vou perguntar ao cliente à medida que eu estou a contar a história? Eu vou-lhe pedir para ele me validar, okay, se aquela solução que nós fizemos para aquele cliente teria aplicação para o problema dele. Então, sempre que eu estou a contar a história, eu vou perguntando, okay? Vou pedindo feedback. Isto seria uma boa solução para a sua empresa ou para o seu problema? Isto seria uma solução para o seu problema? Isto resolveria esta questão? E eu vou ouvindo do cliente sim, sim, sim ou não. Quando eu ouço não, ok? Reparem bem, quando eu estou a contar uma história que é uma história referenciada, eu não estou a fazer a proposta ao cliente. Eu estou a contar uma história sobre algo semelhante a ele, que é a história dele, mas que me vai permitir que ele valide a minha solução sem que ele tenha que dizer sim ou não. Ok? Bom,
e se eu estou, por exemplo, num cliente pela primeira vez, é exatamente a mesma coisa, mas o método é o de aproximação de hipóteses. Como eu não gosto de mentir e ninguém gosta de mentir, se eu estou num cliente pela primeira vez, se é o meu primeiro cliente, porque todos nós temos um primeiro cliente, e eu só trago aqui o método de aproximação de hipóteses, porque estou a imaginar que em alguns momentos da nossa vida nós vamos começar algo de novo. Então eu não posso contar uma história que não existe porque ela é mentira. Então eu vou contar exatamente a mesma coisa, mas utilizando a abertura como hipóteses. Vamos ver aqui duas hipóteses. Eu pensei no seu caso, estudei o seu caso, estudei claramente o seu problema e vamos analisar as possíveis hipóteses de solução que nós temos aqui. Então tenho aqui a hipótese A. Quem explica a hipótese A? Okay? E peço ao cliente para validar, para dar feedback se seria a solução mais adequada ou não. Da hipótese B, então ele vai ter coisas do A que quer, da B que não, e então com base nisso, então eu vou-me embora e volto novamente então com a solução que ele já me validou previamente. Portanto, a história referenciada e o momento da apresentação são os dois grandes momentos que eu posso utilizar para contar a história, portanto, que vai alavancar o fecho daquela venda. Portanto, a história referenciada tira da venda o peso de o cliente dizer que sim ou que não. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que ele se identifique ou não com a minha história ou com partes da minha história, corrigindo aquelas ou mudando os aspectos da história com os quais ele não se identifica. Que é o mesmo que fazer o quê? Adequar a solução àquilo que é a necessidade dele. Quando eu trouxer a solução, na realidade eu já não estou a trazer a história referenciada. Eu estou a dizer, olha, esta é a solução para o seu problema. Só que ele já me validou antes. Okay? E de acordo com o princípio da congruência, ele não vai desvalidar agora. Claro que aqui depois levanta-se outras questões, tem a ver com orçamento, valor a pagar, condições de pagamento, portanto, e por aí fora. Ok? Bom, como isto vai acabar 2 ou 3 minutos e eu prometi que eu ia abrir aqui o micro para nós falarmos, próximo evento, Transmídia, dia 1 de fevereiro, eu acho que consegui aqui uma obra fantástica que foi perto de 1 hora trazer aqui o essencial, portanto, deste aspecto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O computador está-me a dizer que temos 2 minutos. Se quiserem abrir os micros, estejam à vontade. Não, eu só posso concordar, lá está, como estava a falar logo com o Nelson ao princípio, eu revi-me, assim, em 5 minutos estive a ver todas as etapas do percurso do herói, não é? E realmente eu revi-me em tudo aquilo. Inclusive até apontei aqui alguns pontos e considero-me no último patamar do retorno, que é o que eu acho que considero que é o que mais custa, lá está, o retornar. Mas é sempre preciso uma equipa, lá está, é sempre preciso ter alguém do nosso lado, alguém que também depois nos ajuda a retornar. E é um facto, todas as histórias, aquilo que eu consigo sacar, a conclusão é, desde que consigamos que o outro se identifique com aquilo que nós estamos a dizer, já conseguimos tudo. Tem que haver algo que faça um match. Acho que é isso. E a partir daí, é ouro. Ok, fantástico. Muito obrigado, Ana, pelo feedback. Eu acho que isto vai parar em alguns segundos. É o que vai acontecer. Lamento imenso, não temos mais tempo. Muito obrigado por terem vindo. Um beijo grande para vocês todos.